Oi, gente, boa noite. Paz, tá me ouvindo? Amém. Boa noite, povo. Não tem ninguém aqui para falar boa noite para mim? Boa noite, pastora Lucilânia. Tati escreveu Boa aqui. noite. Boa noite, a paz, obrigado. Muito bom, pensei que eu estava... Paz, pastora. A paz, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Amém. Olha só, eu vou começar a aula aqui. Mostra as mãozinhas para mim quem estava aqui na aula passada. Vai aí nas reações aí, mãozinha da aula passada. Olha que beleza. Tem gente de mãozinha da aula passada, tem gente que está aqui hoje pela primeira vez. Pastor Adriano, semana passada, deu aula e ele falou sobre a vida de Jesus. E, gente, foi muito top a aula. A gente falou, ficou meio louca a aula, porque nós começamos a vislumbrar algumas coisas muito malucas. E eu decidi procurar alguma dessas coisas bem malucas que a gente falou. Nós falamos do jardim, nós falamos da criação, nós falamos do propósito de Deus. Então, ele trouxe assim, revelações nas duas aulas profundas para o nosso coração. Nós já entendemos que teve um propósito, que o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele. Nós entendemos que tudo iria acontecer a partir do jardim, e nós entendemos que Deus, ele nos criou perfeitos. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tem um poema que ele fala, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E essa pedra acabou sendo a serpente. Na verdade, essa pedra acabou sendo o desejo de ser igual a Deus, o desejo de ocupar o lugar de Deus, o desejo, a cobiça, a ganância toma conta e o homem usa do seu livre-arbítrio para fazer a escolha que mudaria o rumo de toda a humanidade. Agora, essa mudança de rumo é por um pouco de tempo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque frente a isso, na aula passada, o pastor Adriano já está rindo, porque ele já viu, tá? A gente estava conversando antes da aula, porque essa aula era ele quem ia ministrar. Mas ontem ele fez arte e ele acabou passando mal. Então, eu vou dar uma aula depois em particular para ele não fazer mais arte, como ele fez ontem, para ele não ir parar no hospital. Por conta disso, eu falei com ele ontem que hoje eu iria cobri-lo, mas o professor dessa aula sobre a vida de Jesus é o pastor Adriano. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu me achar. Para a gente... peraí. Documento. Minha tela está devagar aqui, gente. Estão vendo? Um joinha para dizer que você está vendo para mim. Está vendo aí, gente? Não vi nenhum joinha. Aí eu não... É a vida de Jesus, ainda não apareceu aquela imagem nossa. Não, vai chegar. Calma aí. Nossa imagem vai começar agora. Na aula passada, num momento assim de discussão e de loucura, de viagem nossa, que nós imaginamos a serpente que fala com a mulher, com braço, né? Uma serpente diferenciada, não no formato que a gente sempre vê, ou nos desenhos que a gente vê, sempre uma cobrinha, mas uma cobrinha que fala. O pastor Adriano saiu com essa na aula passada, de que ele pensava, então, nessa serpente, né, como tendo braços, de repente perna, e eu fui buscar esse negócio aqui, atrás dessa serpente com braço e perna, que ele falou. E, ó o desenho, essa serpente aqui
É interessante que ela tem asas. E semana passada, se não me engano, a Sandra Girelli complementa isso e ela diz exatamente isso. Exatamente isso. Eu imagino que essa serpente tenha asas, que ela voe. Né? Então, isso é aula, gente. Instituto Conexão é cultura. Então, isso aqui é desenho mitológico, mas, de certa forma, faz a gente pensar que o que fala com a mulher não era um animal, não era algo muito diferente, era um ser que inspirou confiança a ela. Então, não era uma coisa muito, muito longe do que eram os homens. Então, esse aqui é o primeiro desenho. Na aula passada, a gente falou, e já no final da aula, a gente falou sobre, de repente, a possibilidade de haver uma praça. Então, que havia uma praça e estava lá a serpente, a mulher, e depois chega lá Adão. E, enfim, eu também busquei um desenho para a gente ilustrar isso aqui. Olha aí, uma praça com os bichinhos, cheia de árvores. E interessante que, olha a serpente em cima da árvore. Ela tem dedinhos, cabelo, olha ali, olha a serpente aí. Então, de certa forma, a serpente não era nada assustadora. Trazendo para a nossa realidade hoje, sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que o pecado não é nada assustador. Ele inspira confiança. Ele aguça os nossos desejos. Foi assim no Éden, é assim no mundo hoje. Isso aqui é só para introduzir nossa aula, para a gente voltar, e hoje a gente vai falar sobre o cuidado de Deus. Dentro disso aqui, gente, dentro dessa imagem, nós precisamos lembrar que Deus cria o jardim, Deus coloca o homem ali, Deus dá para o homem tudo o que era necessário para ele viver. Tudo o que era necessário. Haja vista que quando nós trabalhamos essa questão da criação, nós vamos observar no texto bíblico, lá de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos observar que o homem não se queixa de nada para com Deus. O homem não reclama de solidão, o homem não reclama de absolutamente nada, porque ele tinha ele tinha tudo, ele tinha o suficiente. O pastor Adriano está dizendo que Satanás nunca se manifesta de forma assustadora. É exatamente isso, nunca se manifesta de forma assustadora. É sempre de forma atraente. Como dizia o meu professor de Romanos, o pecado é bom, porque se fosse ruim, ninguém pecava. A fruta que Eva comeu lá no jardim devia ser muito boa. E por que eu falo isso, que deveria ser muito boa? Porque quando ela oferece para Adão, voluntariamente ele come. E ele já sabia do que se tratava. Ele come. Era atraente, era bom. Era bom. Porque o pecado é isso. O pecado, de certa forma, ele é bom. O ruim são as consequências que o pecado traz. As consequências que ele nos traz é que é ruim. Foi o que aconteceu lá no Éden. A consequência foi o quê? Foi a queda. A consequência foi o afastamento do homem do jardim, não de Deus. A grande questão não foi que o homem se afastou ou porque ele foi expulso do jardim. Claro que ser expulso do jardim trazia implicações para a vida e trouxe implicações para a nossa vida. Mas o que aconteceu foi que o homem foi afastado de Deus. Porque não é possível se chegar a Deus se não houver vida de santidade. Esse foi o assunto ontem do DNA. Quem participou vai lembrar que ontem nós falamos sobre isso no DNA, sobre santidade. Então, olha, está lá o homem no jardim, a humanidade foi feita para viver no jardim, mas por um ato, por um pecado, por um ato impensado, como acontece conosco, houve a queda.
E então, agora, a separação do homem com Deus. Porque Deus é santo. E nada pode chegar, pode ter intimidade com Deus se não for santo. Então, vamos para a nossa lição de hoje. Vocês gostaram da figurinha, né? Vocês gostaram? Fala sério. Vamos lá. A lição vai falar sobre o incansável cuidar de Deus. O que acontece no jardim, gente? O homem peca, ele é expulso do jardim e imediatamente Deus já tem um novo plano para a humanidade. Não é que você pode questionar e falar assim, mas pastora, Deus não é onisciente, onipresente? Deus não sabe todas as coisas? Sim, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Mas o que é fantástico na criação de Deus é que, embora ele saiba, ele não criou robôs. Ele poderia, mas ele não criou um produto em série. Ele dotou essa criação de livre arbítrio. É por isso que o homem faz tanta coisa boa e tanta coisa ruim ao mesmo tempo. É por isso que nós fazemos coisas boas e coisas ruins, porque Deus nos dotou de livre arbítrio. Livre arbítrio é direito de escolha. Livre arbítrio não quer dizer não saber. Não, a gente sabe, mas é direito de escolha. O homem e a mulher no jardim, eles sabiam que não deveriam comer daquele fruto. Eles sabiam. Não era algo escondido. Eles tinham consciência, eles sabiam que não podia, mas eles tinham a escolha de fazer. É assim que Deus trabalha conosco. Deus não nos transforma em robôs. Não tem um controle na mão de Deus e que ele fala, agora, Lucivânia, canal 1. Não é assim que funciona. Não é igual você na frente da televisão, que você controla. Querido, você senta no sofá e você tem o controle. Você vai assistir porcaria se você quiser. Esse controle está nas suas mãos. Deus pode fazer isso? Sim, Deus pode e ele podia. Mas o desejo dele é que o homem fizesse as escolhas, como ele estava fazendo na criação. O propósito dele tanto é esse, que ele pega o homem, põe no jardim, cria os animais e agora diz para o homem, domine, toma conta, dê os nomes, faça as escolhas. É você quem vai administrar, é você quem vai fazer, não sou eu. Deus está dizendo para o homem, olha, faça as escolhas. Porque eu já te dotei de sabedoria, de inteligência. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Uma das falas ontem no DNA foi que nós não fomos criados parecidos com Deus. Nós não somos parecidos com Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. Ao olhar no espelho, nós precisamos ver refletida a imagem de Deus em nós. Porque assim fomos criados. Eu não sei, não dá. Eu acho que é presunto e queijo. Marcos, comprou? Sim. Aí. Então, quando a gente entende que nós somos a imagem de Deus, nós entendemos por que é que Deus não interveio antes da mulher comer. Ele sabia, mas foi uma escolha. Mesmo o homem e a mulher errando, o que é que Deus faz? Agora, ele não chegou no jardim e ele disse, eu quero que o culpado apareça. Meio como a gente faz, eu acho que eu vejo isso em casas que têm mais filhos, né? E aí os pais falam assim, se não me entregar quem é o responsável, todo mundo vai apanhar. Mas Deus não faz assim. Ele chega e a pergunta que ele faz ali no jardim é, Adão, onde você está?
Onde é que você está? Essa pergunta reflete o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós, porque Deus está interessado em pessoas. Ele não está interessado naquilo que você fez ou no que você deixou de fazer. Ele está interessado em você. Ele sempre esteve comprometido conosco, com as pessoas. Deus estava comprometido com Adão e Eva. E ele havia prometido restauração e salvação. E a partir da escolha errada de Adão e Eva, Deus então começa a executar o plano de redenção que ele sempre teve para a humanidade. Adão, onde estás? Por que Deus faz essa pergunta? Porque Deus sempre vai fazer essa pergunta para nós. Adriano, onde estás? Lucivânia, onde estás? Porque Deus quer que nós escolhamos dizer para Ele e reconhecer que precisamos dEle. Deus deseja que a gente reconheça que temos necessidade dEle. É um reconhecimento pessoal, isso faz parte do livre-arbítrio, da vontade de querer Deus na vida. Por isso a gente faz apelo, senão não precisava fazer apelo. Aceita Cristo. Você entrega a sua vida para Jesus. O que é isso? É a mesma pergunta de Deus para o homem. Onde você está? Você precisa reconhecer. O homem, então, reconhece, chega diante de Deus, e Deus fala, onde é que você estava? Ah, Senhor, eu não me apresentei diante de ti, porque eu estava nu. O estar nu aqui, ele está nos dizendo que eu não sou santo, eu estou sujo. Eu não sou digno de chegar na sua presença. É isso que a gente faz. É isso que Deus espera de nós. E isso, gente, está lá descrito em Gênesis. Isso tem a ver com a vida de Jesus. Porque Jesus vem para que nós, estando nus, possamos chegar na presença de Deus através da veste branca que o sangue de Jesus coloca em nós. Toda essa história de Gênesis, ela vai culminar em Cristo, a esperança da glória. Então, vamos aqui. Nós só recebemos a graça de Deus reconhecendo o quanto nós somos necessitados de salvação. Nós precisamos, eu preciso, você precisa? Põe a mãozinha aí para eu saber se você precisa. Cadê vocês? Vamos lá, cadê a mãozinha de reação? Aê, joinha, eu preciso, é isso aí. Nós precisamos da graça de Deus. Então, tenha isso em mente, no seu coração. Eu preciso de Deus todo dia, toda hora, o tempo todo. A esperança de salvação. Através de tudo isso, mais do que questão de geografia, de estar no jardim ou fora dele, Deus nos dá a perspectiva de que precisamos dele. Porque diante da queda, veio então cansaço, vieram as dores, medos, angústias, veio tudo o que o homem não estava acostumado a ter. Angústia por quê? Angústia porque antes a comida estava pronta ali para ele. Agora ele tinha que caçar, ele tinha que plantar. Medo porque no jardim havia proteção, os animais não atacavam o homem, eles viviam em harmonia. Agora eu tenho medo de ser atacado pelos animais. Olha o desequilíbrio, olha o que trouxe um colapso para a humanidade. Olha o desequilíbrio que acontece, porque agora o homem tem medo. Fora do jardim, então, começa-se um caminho de restauração. É um novo caminho porque Deus promete para o homem. Há uma promessa que eu vou te ajudar, mas agora você vai ter que batalhar pela sua redenção, pela sua restauração. Não pela salvação. Olha só, salvação é de graça, mas a caminhada para se manter salvo, ela é árdua. E é consequência do Éden.
A caminhada dolorosa, a caminhada cheia de medo, a caminhada cheia de dor, a caminhada cheia de angústia, a caminhada traz cansaço. Ou só é assim comigo? Eu acredito que seja assim com vocês também. A queda, embora ela tenha trago esse colapso para a humanidade, ela demonstra o amor de Deus. O amor porque Deus já estava providenciando a redenção, providenciando salvação, providenciando o reencontro do homem com ele. Gênesis 3,15 vai dizer, olha, eu farei com você e a mulher, com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra. Isso é Deus falando da mulher e da serpente. E da mesma forma vão ser inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você pisará o calcanhar. Eita, nós, vamos voltar. Não volto mais aqui. E você vai pisar a cabeça dela. É isso que o texto de Gênesis está dizendo. O que é que está dizendo aqui? Que há uma proposta de redenção. Que, embora vão haver angústias e medo e tudo mais, há uma promessa de descendência, de uma descendência. Então, aqui em Gênesis, nós vamos ver o início da obra redentora de Cristo por meio de descendência de Adão e Eva. Tudo começa ali, até a salvação, até que o Salvador venha, até que seja restabelecida o livre acesso, o nosso livre acesso com Deus. A misericórdia de Deus para com o homem, ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que Deus persiste na vontade de vir um descendente por meio de acontecimentos, por meio de vários acontecimentos da história. E aí nós vamos citar algum e eu quero que vocês abram aí o microfone de vocês para ver se vocês vão saber quem que é. Porque a vinda do descendente de Adão e Eva, ele vai acontecer através da persistência da vontade de Deus, através desses acontecimentos, que vão redundar na glória de Deus. E aí, vem o primeiro, um acontecimento. A vocação de um caldeu. Deus estava preparando e separando um povo. Quem é esse caldeu? Está lá em Gênesis, leitura bíblica. Vocês já leram Gênesis esse ano? Quem lembra quem é? Lembra lá, dos caldeus se refere a quem? Gente? Alguém? Vamos lá? Para quem que Deus disse? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não estou ouvindo. Começa com A. Começa com A. Vamos, gente, vamos ver. Vou ter que dar prêmio. Abraão. Abraão! Viva! Muito bem! Abraão, olha lá, Deus está separando o homem. É uma proposta de redenção. Ele começa a separar. Aí tem outra coisa, a salvação de um jovem odiado pelos irmãos. Se não souberem essa, vamos lá. Eu acho que ele foi até vendido, não foi esse cara aí? Eu acho que ele foi também. José. Olha, medalhinha. Alguém dá um chocolate de bis para Alexandre, faz favor. Olha lá, propósito e proposta de redenção. Um jovem odiado pelos irmãos, rejeitado, renegado. Está tudo sendo preparado, porque Deus não precisa de quantidade, ele só precisa de um para transformar a humanidade. E agora rimou, ó. Deus não precisa de quantidade, Deus só precisa de um para transformar a humanidade. Pode anotar essa aí, que até o final da aula eu já esqueci. A liderança de um sobrevivente de infanticídio. É fácil esse, gente. Olha lá. Começa com M. Vamos, ficou difícil esse?
Cadê o povo? Deixa eu ver se tem alguém falando no chat. Estão em Abraão ainda. Cadê, gente? Não sabe, não? Quem sobreviveu ao infanticídio? Deixa eu ver. Abraão, Noé? Não, gente, infanticídio. Vamos matar todos os meninos. O rei dá uma ordem. Quem é, gente? Vamos matar. E ele foi achado nas águas. Moisés. Moisés! Sempre vai aparecer um para salvar isso aqui. Muito bem. Olha o próximo. Lembrem-se que cada um desses itens tem a ver com a proposta de redenção de Deus para a humanidade. Olha aí. Então, vamos lá. Oh, já mandei 2 agora. Uma moabita que se torna avó de um rei. Vamos, gente. Quem é? Quem é? Quem acertar domingo ganha um bombom. Uma moabita que se torna... É um bis. Quem? Quem é, gente? Vai ganhar um bis. Vai ganhar um bis. Vai ganhar um bis. Um bis não dá para nada. Tem que ser pelo menos um bombonzinho. Ah, eu já acertei 2, então eu ganhei. Quem falou? Eu. A Mônica? Não, Alexandra. Acertei 2. Alexandra. Quem é a moabita? Não, eu não falei isso, não. Ah, Eu não sei. eu quero a moabita que se torna avó de um rei, gente. Dá mais dica. Dá mais dica, gente? Não dá para dar mais dica. Uma dica aqui, vocês já matam. Vou deixar essa aí. Um povo que sobreviveu a um bárbaro período de escravidão. Quem é esse povo? Quem é esse povo, gente? Gente, nós vamos voltar lá para os cordeirinhos de Jesus para ouvir as histórias. Quem é o povo que sobreviveu a um período de escravidão? 40 anos. 70 anos. Aí é o Israel, o povo de Israel. De Israel, mas o que está valendo bombom é a moabita que se torna avó de um rei. Ai, R. Assim não vale. Porque tudo isso é a proposta de Deus para a redenção da humanidade. Tudo começa em Gênesis para redundar no nascimento de Jesus lá no Novo Testamento. Vamos lá. Não, ninguém lembrou da moabita que se tornou avó de um Pastor, é o seguinte, como ninguém acertou, eles vão ter que pagar um churrasco pra gente. Boa, boa. Se até o final ninguém acertar, o churrasco é por conta deles pra nós. Se eles acertarem, a gente dá um bis, não dá problema, né? Dá um bis. Olha só, A Tati, ô Tati! Olha, meu Deus, não é não! Eu acho que não é não! Eu acho que não é não, viu, Tati? Eu acho! Ariane também, olha só. Sei não, hein, gente? ela também foi, mas vamos lá. Olha só, gente. Nós precisamos entender que tudo isso é Deus agindo para que a redenção chegue ao homem. Cada evento narrado no Antigo Testamento, cada profecia dada no Antigo Testamento, ela vai redundar no Salvador, Jesus Cristo. É por isso que a vida de Jesus é tão importante para nós. Jesus não é um acaso, ele não aconteceu por um acaso, houve um propósito, houve todo um caminho árduo de dor, de luta, de guerra, de agonia, para que chegasse no nascimento de Jesus. Então, vamos lá. Todas essas coisas, tudo isso é profético, é messiânico, porque apesar de todos os erros, Deus, com amor, ele age em nosso favor, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que eu aprendo com essa aula? Eu aprendo que, muito embora, um moabita não fosse alguém considerado digno, não era alguém digno de ser parte do povo de Deus,
Deus escolhe aquilo que não é para confundir aqueles que são. Então, Deus está procurando pessoas dispostas a romperem com sua cultura, né? A romperem com os seus deuses, os deuses antigos, a romperem com tudo aquilo que não os aproxima de Deus. Deus está procurando eu e você, e Ele está pedindo, né? E Ele está dizendo, faça a sua escolha, para que você possa viver em intimidade com Jesus. A escolha vai ser sempre nossa, sempre. E tudo que acontece, coisas boas, coisas ruins, coisas tristes, coisas alegres, no final, todos os acontecimentos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando José é vendido, ninguém imaginava o que um homem vendido poderia fazer pela nação escolhida de Deus. Por causa de José, não é Sara, por causa de José, por causa dele, um povo foi preservado, um povo não morreu de fome. Ninguém acertou, eu só dou a resposta na aula que vem, tá? Vocês estão me devendo um chocolate. Então, churrasco, pastora. Pode mandar lá rico pro PIN, gente. Não pode aglomerar, pastor Adriano. Não, iFood, manda para sua casa e manda para mim, iFood entrega aí, pastor. iFood entrega. Olha só, gente, muito bom estar com vocês. Aula que vem, eu abro para vocês, o pastor Adriano abre, eu não. Ele abre para vocês comentarem sobre essa aula de hoje. Então, a gente começa a aula com vocês, dando um feedback da aula de hoje, falando um pouquinho do que isso trouxe, do que essa aula trouxe para você como descoberta ou redescoberta do início e da criação. Então, lembre, você é a imagem e semelhança de Deus. Tudo que aconteceu na história, tudo que acontece é para que você tenha livre acesso ao trono da graça de Deus. O que ele quer é derramar da graça dele e renovar a nossa aliança. Esse é o objetivo da Escritura, nos trazer de volta, nos levar de volta ao jardim, nos levar ao início de tudo, nos levar a poder passear com Deus no jardim em todos os dias, seja no início do dia ou no final da tarde. Então, meu desafio para você é que você continue lendo Gênesis e a partir da semana que vem nós vamos entrar, Instituto Conexão é aula muito mais teológica, tá? Então, não é DNA, é diferente. Então, aqui a gente vai cobrando um pouquinho mais de vocês. A aula que vem a gente vai falar sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, pelo menos introduzir isso para que vocês entendam por que é que tem Jesus. Tem profecia lá no Antigo Testamento. Então, leiam a Bíblia, orem, estudem a palavra, porque nós precisamos conhecer, como diz Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas coisas na nossa vida acontecem porque nós não conhecemos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu vou orar, nós vamos encerrar, que já deu nosso tempo, tá? Beijo no coração, eu quero chocolate. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por sua palavra, obrigado por nos amar, obrigado por não nos deixar, obrigado porque mesmo quando nós erramos, mesmo quando afastamos de ti, o Senhor estende a mão, envia redenção, e o Senhor continua dizendo, eu não desisto de vocês, eu os criei para a minha glória, eu os criei para viver comigo, eu os criei para caminhar comigo, e eu quero vocês, eu desejo que vocês me escolham. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a todos os dias escolher o Senhor, que ao acordar, ao deitar, nós possamos declarar, ei Jesus, eu escolho você, eu quero você na minha vida, no meu caminho, em todo momento, todo o meu caminhar, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, pastor Adriano está de volta, né, pastorzão? Daí, abençoa nós. Você tem 1 minuto para as considerações finais. Amém, gente. Pastor Ana Silvânia é muito top. Desde já, bem-vindo ao Júlio, que chegou aí agora.
a todos que estão aí. Muito top, parabéns. Amei a sua ilustração que você me mandou. E, gente, é isso, é conhecimento sensacional. Pastora, a todos que estão aí, os amo em Cristo Jesus, de verdade, e um tempo muito precioso, muito gostoso em seu ensinamento, aquilo que nós temos aprendido sobre a vida de Jesus. Vai ser top. Semana que vem convida um pessoal para participar, para estar, vai ser muito interessante. Como a pastora disse, nós vamos abrir para falar alguma coisa e vamos entrar para a parte das profecias messiânicas. Gente, Deus abençoe. Um bom feriado que vem pela frente para todos. Que Deus os guarde, proteja e livre de todo mal. Ó, meu churrasco, iFood. Eu mando a localização para depois vocês mandam aqui. O da Lu também. Ó, beijo para vocês.